E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal Tocantins, e hoje a gente vai falar sobre processamento de linguagem natural. Lembrando que nós já tivemos aí no canal a aula sobre aprendizagem de máquina, onde lá a gente falou um pouco sobre o NLP, mas aqui, por ser um conteúdo mais aprofundado, a gente vai fazer uma aula especialmente sobre esse tema. Então vamos lá. O que é o processamento de linguagem natural? É um ramo da inteligência artificial que permite que as máquinas compreendam a linguagem humana. A ideia por trás do NLP é dar essa capacidade aos sistemas de compreenderem o que o ser humano quer dizer. Muitas vezes nós não entendemos o que outra pessoa gostaria de dizer com determinada fala ou expressão. Veja lá um computador, um sistema. Então, a ideia do NLP é dar essa habilidade, essa capacidade para que a máquina consiga, com base em dados e informações que ela vai extraindo a partir do meio, ela consiga compreender a fala humana, o texto ou a fala, e dar um retorno adequado. Então, uma resposta que satisfaça da melhor forma possível ali o interlocutor, a pessoa com quem se está interagindo, tá? Então, permite construir um sistema capaz de compreender um texto, por exemplo, ou uma fala, uma voz, né? E automaticamente executar tarefas como tradução de texto. É utilizado para obtenção de insights a partir de dados e automatizar tarefas de rotina. A gente vai ver aqui algumas tarefas que o NLP pode executar, como por exemplo, reconhecimento de discurso, parte de marcação de discurso, remover a ambiguidade de palavras, reconhecer nomes de entidades, como por exemplo, existem algumas palavras que dizem respeito a lugares, a pessoas. Então, o sistema, o modelo, o algoritmo, ele precisa entender, saber que aquilo se refere a um local, né? É um substantivo, por exemplo, um substantivo próprio. Análise de sentimentos. Dar essa habilidade à máquina de perceber o sentimento humano, se é um sentimento de tristeza, de alegria, para que justamente ela consiga dar uma resposta à altura de acordo com o sentimento do usuário. E também gerar uma linguagem natural. Se a gente observar essa figura, nós vemos aqui várias aplicações para o NLP. Filtro de e-mail, mecanismo de tradução de linguagem, assistentes diversos, né, de smartphone, aí vai, análise de documentos, pesquisas online, predição de texto, né, quando a gente está digitando alguma coisa, fazendo uma pesquisa, e esse mecanismo de sugerir, né, de autocompletar o que você quer dizer, ali nesse momento o algoritmo ele está tentando compreender onde você quer chegar, o que você quer escrever, o que você quer dizer. E com isso ele vai sugerir, vai autocompletar o que provavelmente você estará lá digitando. Então essa é uma outra aplicação. Legal? E por que isso é tão importante? A ideia aqui é dar ao sistema um comportamento mais humano possível. Possivelmente todos de nós já ligamos para uma central de atendimento e fomos atendidos por um robô, correto? E é chato muitas vezes você ter que lidar com a máquina, ter que lidar com o sistema. E esse comportamento mais humanizado, digamos assim, incomoda menos, correto? Então, se o sistema conseguir entender melhor o que a gente quer dizer, ele pode dar uma resposta mais adaptada, mais personalizada e aproximar ali o comportamento do comportamento humano, incomodando menos numa situação como essa e às vezes podendo até ser mais assertivo do que
uma outra pessoa. Como eu bem falei, né, existem expressões que são regionais, que são só de um estado, por exemplo, do nosso país. Então, a pessoa de outro estado ela pode ter dificuldade de compreender o que essa pessoa gostaria de dizer. E o algoritmo, cruzando os dados ali, as informações que ele tem acerca desse usuário, ele consegue ter uma interpretação melhor do que se fala. Vamos falar agora sobre os componentes de NLP. Nós temos basicamente dois componentes que fazem parte de um processamento de linguagem natural. O primeiro é um módulo responsável pela compreensão da linguagem natural, ou aqui, como a gente pode chamar de NLU, do inglês Natural Language Understanding. Galera, esse mecanismo ele busca dar à máquina a habilidade de compreender, de interpretar a linguagem humana, extraindo ali metadados, informações acerca do conteúdo que foi passado pelo usuário. Esse conteúdo ele pode ser textual, né? A gente pode ter um input, um chat. Agora está na moda o tal do chat GPT, que é um chat onde você vai interagindo ali com a inteligência artificial e o sistema ele vai, a partir das nossas interações, ele vai ali dando as respostas correspondentes e vai refinando, né? Quanto mais a gente interage com o sistema, mais ele aprende acerca de nós, mais ele dá respostas apropriadas e certeiras, né? Então, ele aprende de forma bem rápida. E aí, neste processo de aprendizagem de máquina, a linguagem natural ela vai dar um comportamento mais humanizado, digamos assim, mais próximo do comportamento humano para a máquina. Então, esse primeiro módulo ele vai entender melhor o que o ser humano quis dizer, seja através do texto, no caso do chat GPT, como através da fala, como por exemplo em um mecanismo de comando por voz, como em veículos, né? Entre outros sistemas. Então, ajuda a analisar diferentes aspectos da linguagem, tá? E ajuda a mapear as entradas de linguagem natural em representações válidas. Então é isso. O foco deste primeiro módulo que eu estou mostrando para vocês é compreender o que o ser humano quer dizer para dar a resposta apropriada. E a execução desse processo de compreensão da linguagem natural envolve aqui a execução de algumas tarefas. A primeira tarefa é a análise da ambiguidade léxica. Algumas palavras elas possuem mais do que um significado e o sistema precisa descobrir o que o usuário quer dizer. Então, algumas palavras possuem funções gramaticais diferentes, né? Por exemplo, então, dependendo da conjugação, a palavra ela pode ser verbo e pode também representar um substantivo. Então, né, diante disso, o sistema tem que descobrir, tratar essa ambiguidade para dar a resposta correta. A segunda análise é a de ambiguidade sintática. Neste caso, a gente tem principalmente locuções, a junção de duas ou mais palavras que possuem um significado específico. Então, na ambiguidade léxica, o sistema analisa uma palavra por vez. Na ambiguidade sintática, analisa-se conjuntos, sequências de palavras. A terceira tarefa desse processo é ambiguidade referencial, tratar essa questão. Algumas palavras ou frases, elas podem se referir a duas ou mais propriedades. Sabe aquelas questões de português em que eles grifam alguma parte do texto e aí eles perguntam, né? Esse verbo, o que se fala aqui, está dizendo respeito a quem? Quem é o sujeito? Quem que está sendo referenciado por esse termo, por essa expressão? Então, nessa tarefa, o sistema faz esse tipo de análise. Então, por exemplo, em uma frase do tipo, João encontrou Maria e Pedro no restaurante. Eles comeram bastante. Às vezes, esse eles não dá para saber se é sobre os três ou sobre os dois que foram encontrados no restaurante.
Então, o sistema tem que fazer essa análise referencial para descobrir de quem que o texto ou o comando está, a quem está se referindo. O segundo módulo do NLP é o gerador de linguagem natural. Então, nós temos um primeiro módulo que vai tratar da compreensão, entender da melhor forma possível o que o ser humano está querendo dizer. E o segundo módulo vai gerar uma linguagem natural, né? A resposta acerca da entrada obtida. Então, é um método para a criação de sentenças e frases significativas, que é a chamada linguagem natural. Repassar, dar uma resposta que tenha sentido para o ser humano, ou seja, a linguagem natural, a partir desses dados que foram obtidos. E esse processo envolve a realização de 3 etapas. A primeira etapa, o planejamento de texto, que é a recuperação de conteúdo aplicável. A segunda etapa é planejamento de sentença, que é onde ocorre a formação de frases significativas e onde também se insere o tom da sentença, o que se quer passar. Esses dias eu vi um exemplo bacana com o ChatGPT, por exemplo, em que o pessoal pedia para a IA criar uma piada, por exemplo, uma piada no estilo humorista X. Ou seja, e de resposta a isso, o chat ele já foi indicando, ó, esse humorista possui piadas, ele tem um jeito que pode ser ofensivo. Então, aí ele já fala, a gente vai dar uma amenizada na resposta. Mas, resumindo, a IA foi e criou uma piada no estilo do humorista que se pediu. Então, ou seja, até as falas, o uso das palavras geradas na linguagem natural, elas precisam ser pensadas, justamente visando o tom. Qual o tom que você quer dar nisso? Você quer dar um tom mais sarcástico, um tom de ironia, ou de mais seriedade? Então, tudo isso tem que ser pensado aí também na etapa de planejamento de sentença. A terceira etapa desse processo é a de realização de texto, onde ocorre o mapeamento de planos de sentença a estruturas de sentença. Então, onde é feita aí a esquematização de como vai ser articuladas essas respostas na melhor sentença possível, na melhor resposta possível para dar um retorno ao ser humano, ok? Então, lembre-se disso. O processamento de linguagem natural é composto de 2 módulos. O módulo de compreensão, de interpretação da linguagem natural e o outro módulo de geração de linguagem natural para se dar uma resposta mais próxima do comportamento humano. Algumas aplicações da geração de linguagem natural são chatbots, como eu acabei de dizer para vocês, ferramentas de tradução de máquina, plataformas de analytics, né, de análise de dados, assistentes de voz, plataformas de análise sentimental, entre outras. Por exemplo, esses dias no meu carro, no meu veículo, por exemplo, através do assistente de voz, eu consegui ali dar um comando para que ele mudasse para um dispositivo, como por exemplo USB, para fazer a leitura do USB. Então, um tipo de sistema como esse, que tem que dar uma resposta correta, gerar uma linguagem natural, ele precisa fazer essa análise da forma mais correta possível para satisfazer o usuário. O processamento de linguagem natural ele ocorre através da execução de algumas etapas. Tem-se aí um processo com etapas que precisam ser executadas. É o que a gente chama de pipeline NLP. Com base nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar que o pipeline é composto de 7 etapas, os nomes dessas etapas estão aqui dispostos em inglês. E eu deixo em inglês aqui
de forma proposital também, para que se cair na prova a expressão, o termo em inglês, vocês reconhecerem também. Aí mais à frente eu trago a tradução dessas etapas. Então, como dica, é importante você memorizar aí, ou ter ciência de que existem essas etapas e lembrar também da terminologia da palavra em inglês. A primeira etapa é a segmentação de sentença, a segunda é a tokenização de palavras, depois o stemming, depois o lemmatization, o stop word analysis, o dependency parsing e, por fim, o part of speech tagging. Vamos falar sobre cada uma dessas etapas. O primeiro passo é a segmentação de sentença, é onde ocorre a divisão de um parágrafo inteiro em sentenças maiores, em orações, é o que a gente conhece como, na nossa gramática, como oração. Então, por exemplo, aqui embaixo eu tenho 3 orações que derivaram de um parágrafo só. O texto aqui está em inglês, mas traduzindo para vocês, Londres é a capital e a cidade mais populosa da Inglaterra e do Reino Unido. E aí nós temos a segunda sentença, que diz que ela está localizada sobre o rio Thames, no sudeste da ilha da Grã-Bretanha. E Londres foi o maior povoado por 2 milênios. A terceira oração ela diz o seguinte: ela foi fundada pelos romanos, que a nomearam de Londinium. Bacana? Então, um parágrafo inteiro foi dividido em 3 sentenças, 3 orações separadas. O segundo passo, que é a tokenização de palavras, ele divide essa sentença em palavras separadas, individuais, auxiliando aí na compreensão do contexto, do que se quer dizer. Então, aquela sentença toda, ela foi dividida ali, no exemplo abaixo, em palavras separadas. O terceiro passo é a de derivação ou stemming. É onde o modelo analisa as partes do discurso para descobrir de que a sentença está falando. Aqui, por exemplo, nós temos a palavra London, Londres, né? E aqui aí já mostra abaixo as palavras auxiliares, tipo London is the capital, né? Londres é a capital. Então aqui as palavras auxiliares que possuem relação com ela. E aí o modelo vai predizer vai compreender aqui que Londres diz respeito a um substantivo próprio, né, que é o nome de uma cidade. Então, o resultado fica dessa forma, daquela sentença toda. Então, Londres é um substantivo próprio, is é um verbo, o the é um artigo, o capital é um substantivo, o and é uma conjunção, o most é um advérbio e o populous é um adjetivo. Então, cada palavra na oração teve ali a sua classificação gramatical. O quarto passo é a lematização, que é onde se remove as flexões finais das palavras e retornam à sua forma canônica. A gente pode observar que algumas palavras elas possuem uma origem, um prefixo, elas se baseiam em uma palavra, em uma forma inicial. Como, por exemplo, aqui a gente tem em inglês as palavras playing e plays, que são originadas ali da palavra play. Então, na lematização, busca-se essas formas tradicionais, essa forma originária das palavras, né? Que é o que a gente entende aqui como a forma canônica das palavras para facilitar a compreensão do algoritmo. No passo 5, nós temos a análise de palavras de parada. É comum a gente utilizar e ter no nosso texto palavras que se repetem com frequência, como, por exemplo, os artigos o verbo é, entre outras palavras. Então, essas palavras que aparecem com muita frequência,
elas não necessariamente elas são significativas, elas não têm a mesma importância do que o conteúdo que se busca. Então, essas palavras que aparecem com frequência, elas são chamadas stop words, né? Palavras de parada. Como, por exemplo, se eu pesquisar no Google, aula de informática para o concurso do Banco do Brasil. Então, aula de, o de, não tem a mesma importância do que a palavra informática. O para também não tem a mesma importância que o concurso Banco do Brasil. O do também, né? Do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tem mais importância do que o do, porque, na verdade, o que o usuário busca aí, as palavras principais e mais importantes na busca dessa é concurso, Banco do Brasil, aula, informática. Então, essas outras palavras que compõem a nossa fala, elas são as chamadas palavras de parada. E aí, sabendo, separando isso, o algoritmo ele consegue dar maior foco, maior importância às palavras principais que se buscam. O passo 6 trata da análise de dependência, é onde se descobre como as palavras da sentença estão relacionadas. E aí, para representar isso, a gente pode utilizar um modelo em árvore, em que você tem a palavra que está sendo analisada como a raiz dessa árvore, desse modelo. Se você quiser entender melhor essa questão, essa estrutura em árvore, você pode aí assistir a nossa aula sobre algoritmos. Então, ali, por exemplo, nós temos o verbo is, né, que é a raiz, e ela possui ali tem uma relação, uma dependência com a palavra London. Então, London is e London e capital, né? Relação com is the capital. Então, você tem ali uma dependência, uma relação entre essas palavras. E isso fica melhor disposto e compreensível para o algoritmo numa estrutura como em árvore, por exemplo. A partir dessa estrutura de árvore, a gente consegue dar mais informações, mais orientações acerca do relacionamento, da dependência dessas palavras através de tags. Então, por exemplo, nós temos aqui, ali de London e is, a gente tem a raiz, aqui nesse caso, é a palavra is, né? O verbo is. Então, o London, que possui uma relação, uma dependência com o verbo is, é o sujeito do verbo. Então, a tag, nessa etapa 7, a tag que foi atribuída foi a de sujeito, onde está indicando, London é o sujeito do verbo is. Então, através das tags, você consegue dar mais significado para esses relacionamentos, para essas dependências, ok? E aí você tem lá, capital é um atributo de is, né? E a gente tem lá também o relacionamento de conjunção entre capital e cidade, e aí vai, beleza? Olha lá, o populous é um modificador da palavra city, né? Uma cidade populosa. Então, você consegue, através da tag, indicar de forma mais precisa esses relacionamentos. Então é isso, pessoal. A gente pôde aí nessa aula compreender um pouco mais, aprofundar o nosso estudo acerca do processamento de linguagem natural. E é importante esse aprofundamento porque nós sabemos que a banca Sesgran Rio, por exemplo, FGV e algumas outras, elas gostam de aprofundar um pouco mais dentro dos temas previstos. Então, qualquer dúvida, você pode deixar um comentário que eu vou ajudando aí na medida do possível. Você também está convidado a ingressar no nosso grupo de WhatsApp, onde você consegue ali obter materiais em primeira mão comigo, material para leitura, questões, entre outras coisas. Então é isso, bons estudos, persistência, tenha disciplina e rumo à aprovação. Um grande abraço, até mais.